Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Apesar das incertezas diante do cenário de epidemia no Brasil, alguns representantes do setor de eventos estão otimistas. Mesmo cumprindo restrições, a expectativa é de retomada de ao menos 50% da programação já nos próximos meses. Acompanhe na reportagem. Depois de algumas edições canceladas por causa da pandemia, a feira tão esperada por esta empresária do setor de eventos finalmente aconteceu. A gente trabalha com decoração, né? Então é mais essa parte de evento que por um bom tempo ficou parado também, né? Esse nosso mercado. E assim que eu soube que ia ter esse ano, rápido providenciei tudo para mim estar por aqui. Essa feira é a maior feira do segmento na América Latina, reúne mais de 380 expositores entre associados de diversos segmentos, da área de decoração, presentes, papelaria, jardinagem, tudo que envolve esse segmento de casa e acessórios, né? Na verdade, essa já é a segunda edição de grande porte da AB Casa, desde que os eventos foram retomados no estado de São Paulo em agosto do ano passado. A AB Casa foi uma das primeiras associações a promover uma feira no setor e mostrar que era possível realizar um evento dessa qualidade, com toda a proteção para os nossos associados, para os convidados, e foi um case para o Brasil, né? E de lá para cá, o setor de eventos realmente ficou aquecido, como afirma o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP. Já houve uma série de recontratações a partir de setembro, outubro, porque o mercado, de certa forma, voltou no final do ano. Agora se avizinha novamente um cenário de demissões, né? Foram 2 anos de perdas no setor. No período, 590 mil eventos deixaram de acontecer. 6 milhões de trabalhadores informais que ficaram sem emprego e outros 800 mil profissionais com carteira assinada que foram demitidos. Uma estimativa de 75 bilhões de reais que deixaram de ser injetados na economia, segundo dados da ABRAP. Não é só o faturamento das empresas de eventos, é todo o efeito multiplicador que elas têm na cadeia. Antes da chegada da Covid-19, o número anual de eventos no país era de 350 mil. E para a Doreni, não há previsão para o retorno desse patamar, mas a expectativa é de um ano melhor. Mas eu estimo que a gente vai ter um ano maior do que o ano passado e do que o ano de 2020. Né? Eu até outro dia achava que ia ser o ano cheio, mas obviamente que agora nós estamos vivendo aí um cenário de vários eventos sendo cancelados. Que nós devemos ter provavelmente aí metade dos eventos desse ano devem acontecer normalmente, que são cerca de 175 mil eventos, né? Entre eles, as feiras devem seguir com força total, além de eventos menores, como os produzidos por esta empresária do setor, que afirma já ter contratos a longo prazo. Até 2023, já temos. E temos já pedidos para 2024. Então, as pessoas estão esperançosas. Eu acredito que houve esperança. É como eu falei, contratos menores, mais enxutos, mas está tendo. Ele retomou. Ai, que ótimo! A empresária conta que aqui na feira consegue medir a força atual do setor. A feira, para nós, na realidade, é um termômetro do mercado. O que está acontecendo, a gente vai, quais são os próximos passos daqui 4, 5 meses. Então, a feira é extremamente importante para nós. Na visão do economista, é justamente esse tipo de evento que pode alavancar a economia do país este ano. O evento em si, ele tem uma geração de empregos indiretos muito forte. Segurança, limpeza, montagem de stand, marketing, folders, tudo que envolve, inclusive a prospecção de vendas, porque se você tem uma feira de exposições com um público grande, significa que você está atraindo consumidores, ou seja, você está efetuando vendas. Então isso para a economia é um cenário extremamente positivo, principalmente eu vejo a questão das exposições e feiras. Eu acho que esse é o setor que mede mais os efeitos econômicos nesse momento. O Banco Central liberou a consulta ao dinheiro esquecido pelo novo site oficial do sistema Valores a Receber. A previsão é devolver até 8 bilhões de reais para pessoas ou empresas que encerraram contas correntes ou poupanças com saldo positivo desde 2001.
Neste primeiro momento, o brasileiro saberá se tem dinheiro a receber. Os valores e os pedidos serão feitos apenas a partir do dia 7 de março, quando poderá ser pedida a transferência bancária. Para realizar a consulta dos valores, é preciso acessar o serviço. A intensa procura acabou gerando uma sobrecarga no sistema, que saiu do ar devido ao grande número de acessos simultâneos. O anúncio do sistema foi feito no dia 24 de janeiro, mas em tempos de crise atraiu uma demanda muito maior que esperada e por isso teve que sair do ar. Agora, depois de digitar o CPF e a data de nascimento, ou o CNPJ e a data de abertura da empresa, se for pessoa jurídica, as pessoas serão direcionadas ao local correto das informações. O Banco Central calcula que cerca de 28 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido para receber. Surpresas e desilusões. Milhões de brasileiros tiveram a sensação de encontrar um bilhete da Mega Sena na rua. Estava premiado ou não? A maioria, obviamente, não estava premiado e causou desilusão depois da alegria inicial. O mesmo aconteceu com a atitude muito boa do Banco Central do Brasil de colocar tornar público os valores a receber de contas em bancos. Há muitos, tanto por conta de fechamento de bancos, fusão de bancos, mudança, algum saldo pequeno na poupança esquecido. Foi muito bom. Alegria de muitos, uma frustração pequena de outros. Mas para isso é preciso ficar atento ao prazo. Quem nasceu antes de 1968 ou abriu empresa antes desta data, terá de 7 a 11 de março para realizar a consulta e fazer o agendamento do resgate do dinheiro. Se perder esta data, será preciso entrar no site novamente no dia 12 de março, data estipulada pelo Banco Central para repescagem e agendar novamente o pedido de transferência do valor. Quem nasceu ou instituiu empresa entre 1968 e 1983 deverá realizar a consulta e agendar o resgate do dinheiro de 14 a 18 de março. A repescagem para quem perder a data será dia 19 de março. E para quem nasceu ou constituiu empresa após 1983, terá do dia 21 a 25 de março para consultar o valor e agendar o resgate. Se perder esta data, a repescagem será dia 26 de março. Os bancos terão até 12 dias úteis para depositar o dinheiro na conta dos brasileiros, a partir do dia em que tiver sido solicitada a transferência. O Banco Central ainda alerta: é preciso ficar atento para não cair em golpes. A partir de 14 de fevereiro, você vai poder consultar os valores a receber do Banco Central e descobrir se tem algum dinheiro seu esquecido nos bancos, cooperativas, financeiras ou consórcio. A consulta é só pelo site valoresareceber.bcb.gov.br. Não tem outra página de consulta. Você só precisa informar o seu CPF e a data de nascimento. Se a consulta for para uma empresa, o CNPJ e a data de criação dela. E se tiver algum valor, o sistema te informa automaticamente uma data futura, a partir de 7 de março, para você voltar à página e descobrir quanto é esse montante e já pedir a devolução. E fica ligado que o Banco Central não envia para você nem e-mail, nem mensagem no celular e muito menos te liga para te dizer que você tem algum valor. Se isso ocorrer com você, corre que é golpe. Dá uma olhada aqui no canal do BC que tem um vídeo explicando tudo sobre valores a receber. A seca do fim do ano passado em Mato Grosso do Sul atingiu cerca de 70% das plantações de soja no estado e deixou 33 cidades em situação de emergência. Os prejuízos já somam 1 milhão de toneladas. Com as máquinas no campo, muitos produtores de Mato Grosso do Sul já sentem no bolso os impactos da estiagem, principalmente quando o assunto é soja. Os prejuízos dessa estiagem forte que o Mato Grosso do Sul sofreu agora em dezembro e janeiro impactou em mais ou menos 66% da área plantada no estado. Por conta da forte onda de calor e seca que atinge parte da região centro-oeste do Brasil, o governo federal reconheceu situação de emergência de 33 municípios produtores de Mato Grosso do Sul.
E o prejuízo por conta dessa forte estiagem já pode chegar a 3 bilhões de reais somente na safra da soja. A região norte do estado, ela tem norte e nordeste do estado, ela está em condições boas. A região centro e a região oeste, ela segue ali com aproximadamente 50% da área em condições boas ainda, mas infelizmente a região sul, sul-fronteira, sudoeste e sudeste, ela tá toda em situação de regular a ruim por conta da estiagem. Conforme a ProSoja, o seguro rural que deveria servir para auxiliar nesse período crítico por conta das perdas, está deixando a desejar. É preciso esclarecer muito bem por parte das corretoras, quais são as coberturas, quais são os riscos excluídos, ou seja, aqueles riscos que não são cobertos na proposta, para que o produtor não tenha nenhuma surpresa ao ter o seu sinistro atendido. O estado, que está apenas com 33% das áreas de produção com boas condições gerais, a orientação para o produtor nesse momento já é se preparar para a próxima safra. Produtores se atentem a plantar essa segunda safra dentro do zoneamento de risco climático da sua região, para evitar os impactos negativos de possíveis intempéries que podem atingir agora essa segunda safra de milho. Em uma época como a atual de preocupação com o coronavírus e suas variantes, é fundamental aumentar a imunidade. E muitas vezes conseguimos isso com uma boa alimentação. Fonte de vitamina C. Eu tenho um que eu gosto muito, que é o limão. E se unido a outro ingrediente, dizem que vira um chá poderoso. Os produtos que eu vou usar nesse chá, eles enriquecem e muito a sua imunidade. Um deles é o alho, tá? E o outro é o limão. Mas a receita de suco verde da Elana parece ainda mais forte. Aí eu tenho um suco que eu tomo em jejum todos os dias, que é com gengibre, maçã, abacaxi, couve. Praticamente todo mundo sabe que os alimentos vindos da terra são essenciais para uma boa saúde e bem-estar. E aquelas receitinhas caseiras, naturais, para aumentar a imunidade são sempre muito bem-vindas. Mas a grande questão é, o que realmente pode fortalecer o sistema imunológico? A natureza é divina, porque ela vem para suprir todas as nossas necessidades. O maior problema é de como nós estamos usando os alimentos que vêm da terra. O índio, ele consumia muito mais tubérculos, frutas in natura, ele não tinha o açúcar. Açúcar vinha através da frutose, das frutas. Essas frutas não eram em forma de preparações, de confeitaria, e sim in natura. O índio, ele consumia pouca carne vermelha, né? Até por uma questão de caça, tudo, e consumia o quê? Mais peixes. Mas quando o assunto são as doenças respiratórias, como influenza e a Covid-19, a maioria já sabe a receita: vitamina C. Mas não é só ela, não. Olha, eu falo que todas as vitaminas são importantes, sendo que a vitamina C, ela é antioxidante, ela aumenta a imunidade, ela tem, assim, eu daria para você uma aula só sobre vitamina C, mas a gente não pode esquecer que para que você absorva a vitamina C, você tem que ter alimentos que a gente chama de precursores para a absorção dessa vitamina. A vitamina C pode ser encontrada em frutas cítricas, legumes, especialmente os verdes, e até na batata doce. Eu falo que ela é de baixo índice glicêmico, ela é rica em fibras, então ela tem antioxidante, ela tem a vitamina C, ela tem propriedades que vai ajudar no sistema autoimune, até para a questão anti-inflamatória. E a Maria Goretti tinha razão sobre o limão. A nutricionista conta que sim, ele faz muito bem à saúde, mas é preciso ter cuidado. Porque as pessoas têm o hábito de querer usar o limão como se ele fosse um emagrecedor, e às vezes, principalmente nesse período nosso de Covid, o limão ele tem que fortalecer, e não para você deixar de consumir outros nutrientes. A Elana também acertou no ingrediente quando citou o gengibre. Segundo a doutora Elizabeth, ele é mesmo um excelente anti-inflamatório. Uma dica rápida, tá? De como usar o gengibre, primeiro nos temperos, da forma, põe no arroz, põe numa saladinha, enfim, consumindo no mínimo o equivalente a uma colher de sobremesa por dia.
E o alho, hein, doutora? O alho é um excelente antioxidante, ele é um anti-inflamatório natural, ele vai te dar um poder de depurador, assim, ele tem muitas funções que eu falo para você. Não deixe faltar na sua casa cebola, alho, salsinha e gengibre. Ah, e também é importante citar a vitamina D, aquela que o corpo absorve por meio dos banhos de sol, mas também pelos alimentos. Manteiga, gema de ovo, nos peixes como salmão. O imunologista clínico Marcelo Bossuat reforça a importância da boa alimentação. As pessoas precisam, por assim dizer, dar uma atenção maior aos alimentos anti-inflamatórios. Quanto menos inflamação você causar no seu corpo através dos alimentos anti-inflamatórios, melhor. É uma dieta que tem alimentos anti-inflamatórios, né? A base de azeite de oliva. O azeite de oliva tem vitamina E na sua composição. Os próprios peixes de água gelada, eles têm ômega 3 na sua composição. Nós sabemos também que frutas e legumes orgânicos, quanto mais colorido o seu prato, maior a quantidade de vitaminas você vai ter. Mas não basta comer bem, é preciso se hidratar de forma adequada. Um adulto com mais de 60 quilos, por exemplo, deve tomar pelo menos 3,5 litros de água por dia, segundo o imunologista. E não para por aí. Quanto mais equilibrado você for em todos os aspectos da sua vida, desde a sua prática de atividades físicas, desde também de dormir bem, desde controlar a sua depressão e controlar a sua ansiedade, tudo isso vai influenciar na sua imunidade, porque a gente sabe que essas atitudes vão regular seus hormônios, e regulando seus hormônios, por assim dizer, esses hormônios regulados fazem com que você tenha, então, uma imunidade regulada também, uma imunidade adequada. Agora vamos conhecer uma história de superação. Depois de muita luta e desafios, um jovem autista de 18 anos passou no vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Este aqui é o Luiz Felipe Cuevas Andrade, de 18 anos, mas podem chamá-lo de Pipo. Sempre sorridente, ele conseguiu uma conquista única. Foi aprovado no vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem de voltar lá atrás. Há 18 anos, ele nasceu e alguns sinais indicavam que ele era diferente. Ele tinha um riso, assim, muito... aquela coisa de riso frouxo, assim, ele ria o tempo todo, ele ficava sorrindo para todos. Outra coisa também bem interessante, isso ainda com 6 meses, 8 meses, não tinha muito vínculo comigo, né? A pessoa que chegasse, pegava ele no colo, levava ele tranquilamente, né? Na época havia muito pouco estudo sobre o tema, mas houve o diagnóstico de autismo. Foram muitas lutas para o aprendizado. As primeiras palavrinhas vieram por volta dos 4 anos e meio de idade. E assim, com 6 aninhos, a fala era bastante infantilizada. Mas o tempo foi passando e o Pipo, junto com a família, foi vencendo. Quando se formou no ensino médio, fez um discurso que emocionou e emociona. Quando falamos de inclusão, estamos falando de todas as pessoas. Todo mundo precisa se sentir incluído. Todos precisamos nos sentirmos pertencentes. Foi aí que o menino diferente fez a diferença. Ele foi aprovado em 2º lugar em Engenharia Ambiental e em 7º em Biologia no vestibular da UFMS. E ele escolheu Biologia. Eu sou bastante fascinado pela natureza, a forma como a vida interage entre si, a forma como demonstra, né, como a vida pode, como o espaço inteiro pode ser em si. O próximo passo do Pipo, ele quer sempre aprender mais. Daqui em diante eu vou começar a estudar mais na federal, começar a estudar mais outras áreas, talvez tentar algumas áreas diferentes, tipo história, geografia, talvez avançar para paleontologia. E mais que isso, o nosso Pipo carrega consigo uma mensagem que revela a força que há em quem tem o poder de transformar, de fazer a diferença de verdade, de mudar o mundo, seja no estudo da biologia ou seja na inclusão. Se você acreditar, você consegue, ou que pelo menos não deve desistir do que você quer fazer, mesmo que você tenha uma comorbidade. Mas é claro que eu digo, né, que para os outros autistas que isso não será fácil, sabendo que existem vários tipos diferentes, mas que mesmo assim
Nada é impossível. E veja a seguir, pesquisa revela que 70% dos estudantes precisam de reforço escolar. E ainda vamos conhecer uma história emocionante de uma vira-lata que conquistou a equipe médica e conseguiu o direito de acompanhar o dono no hospital. Nós voltamos em instantes. Até já! Uma pesquisa revelou que 70% dos estudantes precisam de reforço escolar. Resultado que é reflexo de quase 2 anos sem aulas presenciais por causa da pandemia. Juan tem 11 anos de idade e está no 6º ano do ensino fundamental. Mas para a mãe dele, a escola deveria ter deixado o menino no 5º. Eu acho que eles deveriam até ter repetido o ano, não passado as crianças. É que eu acredito ele voltando agora para a 6ª série, não sabe nada. Infelizmente, não sabe nada. Vai ser uma dificuldade muito grande para retornar às aulas, às matérias, né? Então, eu acho que vai ser muito difícil. Meire conta que as aulas online aconteceram em todo o período de isolamento social. Só que além dos professores, muitas vezes os pais tinham que dar suporte no aprendizado. E você tinha que ajudar também? Tinha que ajudar e mesmo assim nem eu entendi às vezes. Muita dificuldade até para os pais. A situação se repetiu em muitos lares brasileiros. E agora, a maioria dos alunos precisa de reforço escolar. Eu acho que nem deveria ter férias esse ano para eles terem uma aula de reforço, né? Porque é muito complicado, principalmente para quem está na 5ª, 6ª, né, 7ª, então é muito difícil mesmo. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revela que 2 em cada 3 estudantes precisam recuperar a aprendizagem. 28% dos responsáveis e entrevistados disseram que nos próximos anos as escolas precisam priorizar a oferta de programas de reforço. Acho que há um impacto sobre todos os alunos, né? Mesmo não só por conta das questões da aprendizagem, mas muitas vezes por conta das questões socioemocionais, da falta de convivência com o outro, da necessidade de pensar na aprendizagem como algo que acontece na interação com os pares, com os adultos e nessa convivência. Pouco mais de 1.300 pais e responsáveis de 1.850 alunos em todo o país participaram da pesquisa feita por telefone no mês de dezembro do ano passado. Para cerca de 70% dos entrevistados, os estudantes necessitam de apoio, especialmente em matemática e língua portuguesa. E cerca de 60% dizem que as disciplinas de ciências e história também precisam de atenção. Sobre as crianças em fase de alfabetização, 76% das famílias dizem que o reforço é primordial nessa retomada. A mesma conclusão tirada pela equipe da escola em que essa orientadora pedagógica atua. Lá, o apoio começou no ano passado, assim que as aulas presenciais foram autorizadas em São Paulo. E em 2022, o trabalho continua. A gente já começa também identificando essas crianças que têm algumas necessidades de alguns resgates de uma forma mais profunda, mais sistemática, e aí a gente já passa a fazer um trabalho também de apoio pedagógico no contraturno. Apesar das perdas na aprendizagem registradas nos anos anteriores, o momento parece ser de esperança. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, as expectativas são as melhores. Pelo menos é o que revela a pesquisa. 86% dos estudantes da rede pública de ensino que voltaram às aulas presenciais em 2021 estão mais animados. 80% deles estão otimistas com o futuro. 84% mais independentes para realizar as tarefas e 77% mais interessados nos estudos. A gente tem ainda todos os cuidados, os protocolos de segurança tanto para as crianças quanto para os profissionais. E assim, mas de qualquer forma é algo que a gente tem realmente uma esperança muito grande e que confia que
as coisas estão, agora a gente está num outro patamar, né? A gente está numa situação bem melhor do que nós estávamos no início da pandemia, sem dúvida nenhuma. A terceira dose da vacina Coronavac aumenta os anticorpos em até 4 vezes. Os novos dados do Projeto S de vacinação em massa na cidade de Serrana mostraram que a vacina também mantém a proteção 6 meses após a segunda dose. O Instituto Butantan informou que após a administração da dose de reforço da vacina Coronavac em idosos, aumentou de 2 a 4 vezes seus níveis de anticorpos. Essas são as conclusões preliminares da avaliação da resposta imunológica dos voluntários do Projeto S. O estudo de efetividade do Butantan vacinou a população da cidade de Serrana, interior de São Paulo, em 2021, para avaliar a capacidade da Coronavac de conter a pandemia e a transmissão do coronavírus. De acordo com o Instituto, foram realizadas até o momento 3 coletas de sorologia nos participantes, sendo a primeira em julho, a segunda em outubro de 2021 e a terceira em janeiro de 2022. Está prevista ainda uma última coleta de amostras para abril, 12 meses após a aplicação da primeira dose. Segundo um dos coordenadores do Projeto S, foi possível observar um incremento grande nos níveis de anticorpos na população mais idosa, da ordem de 2 a 4 vezes, quando comparados à etapa anterior. Com isso, é efetivada a capacidade da Coronavac em promover um aumento importante na resposta imune com a terceira dose, mesmo nas populações mais idosas. Segundo os pesquisadores, na população entre 18 e 59 anos que não havia recebido a terceira dose, não houve uma queda significativa nos níveis de anticorpos entre as coletas de 3 e 6 meses. E olha só, a pandemia tem afetado também a doação de órgãos e, em consequência, os transplantes. A fila de espera por um doador só aumenta. E neste ano, em Mato Grosso do Sul, ainda não foi realizada nenhuma cirurgia. O ano passado foram realizados 186 transplantes no estado, 163 de córnea, 18 de rim, 4 de tecido musculoesquelético e 1 de coração. Na fila à espera por um doador, ainda há 428 pacientes. 276 à espera de córnea, 144 de rim e 8 de coração. E este ano, até agora, nenhum transplante foi realizado. Muitas vezes o doador é apto e dá Covid positivo, ele não tem sintoma nenhum, você faz o PCR e dá positivo. Então, isso fez com que a gente diminuísse o número de doadores e, com isso, a gente teve uma diminuição no transplante, porque para a gente ter transplante tem que ter doador. O ano passado, a Central de Transplantes conseguiu captar os órgãos de 31 doadores diagnosticados com morte encefálica e 124 de córneas. A pandemia aumentou o índice de negativa. 70% das famílias contatadas recusaram a doação de órgãos de seus parentes. Hoje, com a pandemia, as famílias elas mal podem ir no CTI, e muitas vezes até uma pessoa da família só que pode ver o doente. Então isso afasta muito, né? E você não tem aquele acolhimento que a família precisa nesse momento. O principal argumento da família que nega a doação dos órgãos é não saber se esse era o desejo do falecido. Logo, a única forma de aumentar o número de transplantes é conversar sobre o assunto em vida. A gente tem que deixar em vida a família ciente. Olha, mãe, pai, esposo, irmão, né, vó que podem doar. Caso aconteça alguma coisa, eu gostaria que vocês fizessem a doação dos órgãos e tecidos. Considerando que um doador pode salvar até 8 vidas, com pouco mais de 50 doadores, dava para zerar a fila de transplantes no estado. Num momento tão difícil, você ainda conseguir pensar nas pessoas que estão na fila. Muitas pessoas estão em caráter de urgência. Se não fizer o transplante, vai morrer, né? Como morrem muitos na fila aguardando, né? Então é um ato de solidariedade que as famílias podem fazer quando o ente querido morre, doar órgãos e tecidos. E mudando de assunto, uma pesquisa sobre endividamento apontou que a dívida de quem mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, chegou ao menor índice dos últimos 12 meses. O número de pessoas inadimplentes também diminuiu. Vamos ver na reportagem.
Hoje, 32,5% dos consumidores de Campo Grande estão com as contas em atraso, menos que os 33,6% registrados no mês anterior, com relação àquelas pessoas que têm contas a pagar, mas que estão em dia, chamados na pesquisa de endividados. Hoje há na capital 61,9% do público nessas condições. O número foi menor em janeiro do ano passado, com 57,8%, mas na época as pessoas não estavam saindo de casa por conta da pandemia. Esse percentual chegou a estar em mais de 68% em maio e agora está em decréscimo. Nós já esperávamos essa redução, tendo em vista que em dezembro o consumidor sul-mato-grossense falava que queria usar parte do 13º para pagamento de dívidas. A pesquisa ainda apontou que para quase 65% dos entrevistados, o cartão de crédito é a principal dívida. É o principal item aí, né, da compra a prazo. E ele é um vilão por quê? Porque quando o consumidor atrasa, os juros são altos, tem a multa por atraso, então tudo isso impacta no orçamento familiar. Atenção para uma dica, não se deve parcelar despesas que são fixas. Esse é o problema de muitos consumidores. Por exemplo, se ele adquire um produto, um bem durável, que ele possa parcelar e que vai ficar com esse produto há um bom tempo, né, para troca, é diferente. Agora, a pessoa comprar um medicamento de uso contínuo no cartão de crédito, usar o cartão de crédito para compras de mercado, não é aconselhável porque são compras do dia a dia. Todo mês a pessoa tem essa necessidade e vai acarretando que acumula esse montante no cartão de crédito e fica muito mais difícil de pagar. Além do cartão de crédito, o endividamento do campograndense também está nos carnês, financiamento de casa, de carro e crédito consignado. E antes de encerrar essa edição, nós vamos dividir com você uma história emocionante que merece cada segundo da sua atenção. Uma vira-lata na porta da emergência de um hospital de São Paulo comoveu a equipe médica ao aguardar impacientemente por seu tutor que estava internado. Um encontro emocionante. Olha a alegria dela, Essa é a representação mais clara do amor entre um homem e seu pet. A prova do quanto essa relação faz bem. Essa história aconteceu há poucos dias aqui na Santa Casa de São Paulo. Antônio, de 48 anos, chegou até aqui após ser atropelado. A cadela, a vira-lata Lucimara, ficou aqui nesta porta por aproximadamente 3 horas, agoniada à espera de seu tutor. Deficiente visual, o homem tem nessa cachorrinha não só uma companheira, um membro da família, mas também um cão-guia que o acompanha por onde quer que vá. Mas nesse contexto, Lucimara e Antônio tiveram de se separar. Do lado de dentro, ninguém sabia da presença do bichinho de estimação por ali, até que a equipe encontrou a cachorrinha na porta da emergência. Estava latindo, chorando, arranhando a porta, e aí foram entender o que estava acontecendo. Pelo cheiro, Lucimara sabia. O tutor estava ali. Mas por quê? Qual era o estado de saúde? Ele voltaria? É o que ela, angustiada, parecia questionar. Ela estava desesperada. Ela agachada com o focinho bem no vão da porta, querendo achar o seu Antônio. Isso foi evidente, isso foi o que marcou muito a equipe inteira, né? Não é a rotina nossa, no dia a dia da correria de trauma, emergência, ter um animalzinho assim tão preocupado com um dono. A equipe então tentou de tudo para acalmar o bichinho. A doutora Carley, que também tem pets e mora perto do hospital, resolveu ir para casa buscar ração para a Lucimara. Cama improvisada e água também foram providenciadas. Eu pensei, por que não ajudar esse cãozinho, né, essa cadelinha? Então foi nesse momento que eu vim até o hospital, trouxe a ração
e dei ali a ração para ela. Ela estava muito arredia no começo, depois comeu um pouquinho, mas ela estava bem apática no começo. E aí a equipe inteira teve a ideia de pegar um pedaço de tecido do seu Antônio, colocou do lado dela, ela cheirou, se acalmou e deitou. Mas aparentemente não foi suficiente, porque ela estava sem o dono, né? Ela ficou quietinha ali, mas sem o dono. O jeito foi tentar uma autorização para a entrada do animal no hospital. E existem leis para isso. A Lei Federal 11.126 de 2005 assegura à pessoa portadora de deficiência visual, usuária de cão-guia, o direito de ingressar e permanecer com o animal em estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo. E a Lei Municipal número 16.827 de 2018 autoriza a entrada de animais de estimação em hospitais públicos de São Paulo para visitas a pacientes e internados, mas com ressalvas. Vacinados, avaliados por um veterinário, avaliados pelo hospital e pela local onde o paciente está. Só que na emergência é tudo muito rápido, você não tem tempo, vou ver, vou checar, não. A equipe então teve a ideia de colocar o paciente em um quarto isolado, onde pudesse ficar apenas com a cadelinha. E claro, o hospital seguiu todos os protocolos de higiene necessários para a entrada do animal. A Lucimara ficou feliz, o Antônio ficou feliz, a equipe ficou extremamente emocionada. Graças a Deus deu tudo certo. O encontro com a filha de 4 patas acelerou a recuperação do seu Antônio. Em 24 horas, ele recebeu alta e voltou para as ruas de São Paulo, onde vive com a vira-lata. O endereço que ele acabou informando é um endereço fictício, digamos assim, né? Não é um endereço que a gente vai conseguir achar, telefone não tem. Então ele veio e passou por aqui. Entrou e saiu juntinho da amada, que não a abandonou nem por um segundo. Essa ligação, né, entre um animal, entre uma cadelinha e o seu tutor, ela realmente é uma relação muito forte, né? Nós que temos animais em casa, nós sabemos o quanto eles nos dão amor, o quanto eles nos dão carinho e o quanto isso é importante para essa relação. A atenção do seu tutor para com seu cachorrinho e o quanto essa atenção ela retorna para nós de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, de uma forma de preocupação. É por isso que pessoas em situação de rua contam tanto com a proteção e o carinho de pets, que muitas vezes são a única família que elas têm. Como é o caso da Franciele, que há 4 anos vive debaixo de um viaduto com seu cachorro de estimação. Ele é um amigo pra gente pra qualquer hora, sabe? Principalmente que, como eu estou em situação de rua, eu posso estar dormindo, ver uma pessoa fazer mal pra mim, ele me avisa, sabe? Ele ajuda a preencher o vazio, a gente se apega nele. Que história linda, hein? Nós realmente temos muito o que aprender com os animais. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia.